Sejam bem-vindos a todos que estão presentes. Eu sou Miguel Rosa, esse é mais um sábado para um bate-papo. E para esse bate-papo nós temos o tema Gestão de Projetos em TI. Vamos poder aprender um bocadinho com o Manuel Praia, fundador do portal PMO, o João Silva, também trabalha em TI, ou seja, acredito que hoje será uma coisa muito boa. Temos pessoas que vão compartilhar muitos insights valiosos. Vamos poder aprender um bocadinho com o Manuel e o João. Quem tiver perguntas a fazer, pode levantar a mão, pode deixar nos comentários para poder passar a pergunta para o Manuel e para o João. Estejam à vontade de fazer perguntas. O objetivo aqui é nós aprendermos, é nós poder absorver um bocadinho em função da experiência, da expertise. São pessoas que já têm estrada e têm muita coisa para nos passar. Espero que seja fantástico, como eu tenho essa expectativa sobre esse bate-papo. Espero que vocês possam aprender muito sobre a gestão do projeto em tecnologia de informação. Espero que os insights que forem passados pelo Manuel e o João realmente façam a diferença no vosso percurso como gestores do projeto. Vamos começar por permitir com que os convidados se apresentem. Manuel e João, estejam à vontade, falem um bocadinho de vocês e nós vamos dar início ao nosso bate-papo. Manuel, força. Manuel pode começar, não sei se estás a ouvir. Manuel está com o som desativado. Agora Exato. você consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir perfeitamente. Boas, boas. Bom, Manuel Praia, né, toda a minha carreira a nível de gestão de projeto começou em 2018, muito mais novo ainda. Eu sou engenheiro informático, depois fiz o mestrado em tecnologia da informação, especialista em gestão de projeto. Portanto, em 2019, eu tive aqui a ideia de criar um portal de gestão de projeto, onde poderíamos abordar as boas práticas de gestão de projeto a nível de Angola e do mundo. Hoje, com o nosso portal, nós temos emitido, né, nossas conteúdos de gestão de projeto, liderança e abordagem ágeis. Portanto, não somos vistos somente em Angola, mas também em outras partes do mundo, como na Ásia, na Europa, na América. E, portanto, sou especialista em gestão de projeto. Tenho uma certificação virada na agilidade e uma certificação CAPM pelo PMI. Durante essa fase tenho trabalhado a nível de gestão de projeto, bem como também em dados, ciências de dados, onde tenho feito várias integrações, tanto a nível de ferramentas de projetos viradas com dados, ou seja, propriamente Power BI. E, portanto, hoje estamos aqui junto da Miro Acave para então fazer aqui um bate-papo com todos vocês. João, pode avançar. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos e primeiramente agradecer aqui o convite do Miguel Rosa para estar aqui presente e falar um pouco sobre gestão de projeto em tecnologias de informação. Pronto, eu não vou dizer que sou especialista em gestão de projetos, eu por norma me caracterizo de uma outra forma, eu gosto de resolver problemas. Sou gestor de projeto por natureza, sou formado em engenharia informática. Tenho várias especialidades, mas estejam à vontade depois de ver o LinkedIn. Mais do que tudo, estarei aqui para partilhar algumas experiências e algum conhecimento e certamente também vou aprender algo convosco dentro daquilo que vai ser a nossa discussão aqui no bate-papo. Miguel, passo para ti. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que a primeira pergunta seria como podemos definir a gestão de projetos em TI. Muita gente tem essa impressão de que será que a gestão de projeto
nos outros setores é diferente? Será que é no setor da construção civil? Gostaria de ouvir da vossa parte, com base no vosso percurso, com base na vossa expertise, como é que vocês definem a gestão do projeto no setor de TI? Olha, Miguel, primeiro aqui nós temos que nos focar na definição de gestão de projeto, né? E olhando na definição de gestão de projeto, uma definição on the book, que é uma aplicação de técnicas e ferramentas, e essas aplicações de técnicas e ferramentas visam para planear, executar, monitorar e controlar um projeto. E quando nós nos focamos a nível de TI, então estamos a pegar essa definição e estamos a alocar somente em tecnologia de informação. Ou seja, essa definição ela não muda. Se ela é a nível de TI ou de um outro ramo, mas a definição de gestão de projeto continua a ser a mesma, só que para uma vertente especializada. Ou seja, a gestão de projeto a nível de TI é a gestão de projeto a nível de outras indústrias, portanto, a definição ela continua a ser técnicas e ferramentas para planear, executar, monitorar e controlar projetos. Se me permites, Manuel, para completar o que estavas a dizer, concordo em absoluto. Acho que a definição propriamente dita, não existe uma definição a nível de gestão de projeto. A definição de gestão de projeto em tecnologias de informação baseia-se exatamente naquilo que é a natureza da gestão de projeto. Ou seja, é um planeamento estruturado, ok? Da mesma forma como existe em qualquer outra ramo de negócio, ok? Com uma data de início e uma data de fim, com objetivos próprios, ok? E por norma sempre alinhados ao negócio, e por fim, com uma entrega de valor contínuo. Eu penso que serão os três pontos principais aqui da definição de um projeto de magnitude e adaptando claramente aqui à parte de uma gestão de projeto a nível de tecnologias de informação. Muito, muito interessante. Eu gostaria de ouvir da vossa parte, gostei muito da vossa definição. Na gestão do projeto, do vosso lado, a questão da definição do escopo. Sabemos que todo o projeto começa com a definição do escopo e que sem um escopo não temos um projeto. O escopo acaba por ser o horizonte ou o, os objetivos, descreve os objetivos que devemos atingir e correr atrás. Gostaria de ouvir da vossa parte um bocadinho sobre como é feita a definição do escopo e se por acaso vocês utilizam alguma ferramenta durante essa fase de definição do escopo do projeto. Queres que inicie agora, Manuel, ou queres começar? Avança, João, avança. Muito bem. Já agora, só para todos, pronto, eu já trabalhei inclusivamente como gestor de projeto a apoiar o Manuel numa implementação, por isso já nos conhecemos aqui há algum tempo. Muito bem, então, referente à tua questão, eu primeiro queria só dar uma nota, que acho que é uma nota importante. Por norma em Angola, e por uma questão de ligação a todo o material de estudo brasileiro, utiliza-se a palavra escopo, Miguel. No entanto, a palavra certa não deverá ser escopo, é âmbito, ok? Isto é uma coisa muito própria da minha parte, eu sou uma pessoa perfeccionista e pronto, assim, gosto de definir as coisas da forma como elas são. Mas é normal toda a gente definir ou utilizar a palavra escopo em Angola, no entanto, como disse, a definição correta é âmbito, escopo é usado no Brasil. O que acontece é que normalmente as pessoas em Angola utilizam o material de estudo do Brasil. Ok. Pronto. Acho que é uma questão importante, mesmo até para conhecimento de todos os que estão aqui presentes no dia 2. Pronto. Passando aqui ao ponto da tua questão propriamente dito. A nível de definição do escopo, e penso que a tua pergunta está relacionada claramente no que diz respeito a tecnologias de informação. Certo. Há uma questão muito importante que é importante que não deixa de ser, mesmo crítico, especificar. Tecnologias de informação é um âmbito, e agora claramente estou a usar a palavra certa, muito grande. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Pronto. Temos tecnologias de informação e gestão de projetos em tecnologias de informação associadas à infraestrutura. Ok? A implementação de networking, a dar todo o suporte de servidores,
ok? E posteriormente também temos aqui implementação a nível de tecnologias de informação adaptados à implementação de um software. Porquê é que eu estou a ir buscar estes dois exemplos? Porque são coisas completamente distintas, ok? Enquanto a parte de TI virada para infraestruturas é um projeto que até utiliza-se até metodologias muito parecidas com a implementação de um projeto de construção, por exemplo. Por norma até será mais waterfall híbrido, ok? Enquanto se virarmos aqui para um ponto já para implementação de software, já estamos a virar muito para metodologias ágeis. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a gestão é diferente. E este é o meu ponto. Ok, Miguel e Manuel, não sei se partilhas desta minha visão, mas são formas de gerir projetos diferentes. Eu já tive nas duas componentes a nível de TI, ok? Já tive em gestão de projeto de cybersecurity, de implementação de sistemas, já tive na implementação de NOCs, ou seja, mas os métodos até de gestão e a definição do âmbito são completamente diferentes, ok? Pronto. Voltando à questão específica, Miguel. A gestão do âmbito, mais do que utilização de uma ferramenta, é uma gestão de comunicação. É uma comunicação de expectativas e é uma gestão de stakeholders, em que isto, novamente, vou buscar a gestão global de gestão de projeto. Ok? Ferramentas específicas existem Giras, existe a Asana, Trello, Project, imensas, ok? Pronto, existem muitas mesmo. Mas aqui a gestão do âmbito interfere mais na comunicação para com o cliente, como é que gerimos os stakeholders, como é que gerimos as expectativas, porque se gerimos estas três, garanto-vos que vocês vão conseguir gerir o âmbito. Manuel. De acordo com a tua explanação também, João. E acrescentar aqui, Miguel, que muitas das vezes... Um minuto. Sim? Consegue ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Okay. Não falou sobre três aspectos: comunicação com o cliente, comunicação com stakeholders. Qual era a terceira? Gestão de expectativas. Exatamente. Não, pode continuar, Manuel. Podemos olhar no escopo, muitas das vezes, com o trabalho necessário que vamos entregar um produto ou um serviço. Okay? E nós devemos olhar porque, muitas das vezes, e temos aqui alguns gestores de projeto olham como se fosse o mapa daquilo que nós vamos fazer. Seja ele em projeto híbrido ou um projeto ágil, então nós temos que nos focar. E o João aqui falava de ferramentas, né? e de software de gestão de projeto. Hoje, alguns estão a utilizar também já o Microsoft Planner e eu também, muitas das vezes, já usei o board do Azure DevOps. Né? Então, são ferramentas que vêm surgindo e algumas estão aqui a dar essa flexibilidade na gestão, tanto do projeto, para fazer essa grande comunicação, que é com as partes interessadas, de acordo com o escopo. Né? E o João falava do âmbito. E eu aqui falava que se tivéssemos um brasileiro, estaria muito chateado com o João. Mas é mesmo assim, alguns usam âmbito, outros usam escopo. Exato. E nós aqui em Angola usamos muito escopo. E pronto. Apesar que muita gente, quando estamos a trabalhar com pessoas portugueses, eles sempre insistem em âmbito. Mas pronto, temos aqui essas duas vertentes e só para clarificar aqui que tem a ver com o português do Brasil, português de Portugal, e a gente vai adequando, né? É exatamente isso. Bem, o mesmo acontece Portugal com planeamento e planejamento. Exato. E planejamento. É outra luta. O mesmo acontece com planejamento e planejamento. Usuário e utilizador. Há muitas. Exato. Outra coisa também que eu gostaria muito bem observar. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que vocês falaram, e eu acho que as pessoas deviam prestar atenção,
três elementos que devem ser olhados durante a definição do escopo, que é a comunicação com o cliente. Ela é de extrema importância porque se o cliente, se não houver essa comunicação com o cliente, vai ter problema aí na definição do escopo. O cliente é a pessoa que vai receber o produto final e é necessário que haja esse feedback entre ele, de modo a nós percebermos o que é que devemos executar e o que é que devemos entregar no final. A comunicação com os stakeholders, óbvio que não existe só o cliente, existem outras entidades envolvidas e é necessário identificá-las e manter uma comunicação com as partes envolvidas nesse projeto e a gestão das expectativas, ou seja, gerir melhor aquilo que as pessoas esperam receber no projeto. Uma das coisas que vocês falaram sobre muitas ferramentas, que é muito bom, a gestão de TI hoje em dia fala-se muito em métodos ágeis. Eu gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre os métodos ágeis na gestão de projetos em TI. O que é que vocês têm a dizer acerca disso? Gostaria de ouvir. Manuel, força. Avança, João. Muito bem. Então, pronto. Miguel, Então, a agilidade. força, Manuel. João, força. Não. Força, Agilidade, eu costumo dizer que quando nós estamos aqui a aplicar os métodos ágeis em gestão de TI, né, nós estamos a nos focar mais e principalmente na abertura da mente. E nós costumamos aqui a dizer do mindset das pessoas. E hoje tem pessoas que percebem e pensam que agilidade tem a ver com um trabalho rápido, né? Mas nós estamos aqui a olhar no mindset, ou seja, estar preparado em qualquer mudança que pode acontecer no projeto. Porque quando estamos a olhar na abordagem ágil, nós estamos a olhar muitas vezes na incerteza desses projetos, né? Eu estar preparado de que o meu projeto pode fazer mudança a qualquer momento, devido a qualquer circunstância. Portanto, nós aqui é mindset. É as pessoas estarem preparadas, é as pessoas estarem maturas o suficiente em entenderem que durante a fase do nosso projeto nós podemos sofrer muitas mudanças. E essas mudanças, a cultura da empresa ou a cultura das pessoas que vão trabalhar nesse projeto devem estar preparadas para atenderem às mudanças na qual pode ser solicitada pelos clientes. Muito bem. Eu acho que essa acaba por ser uma forma de clarificar melhor o que eu acho. Muita gente às vezes tem uma percepção de outras coisas, mas o que o Manuel falou eu acho que faz muito sentido. Estar preparado para as mudanças. A agilidade vem para melhor lidar com as mudanças. E não só as pessoas que estiverem envolvidas, mas a empresa no seu todo. E o Manuel fez aqui uma reparação para quem estiver aí no outro lado, que uma forma de você olhar a agilidade é estar aberto a mudanças, como o Manuel falou, estar preparado para lidar com a mudança, não só as pessoas, mas também a empresa no seu todo, acaba por ser fundamental para uma melhor adaptação dos métodos e para uma melhor obtenção de resultados. João, gostaria também de ouvir a tua parte. O Manuel falou muito bem, mas falou de um ponto em particular. Ok? Eu quero remeter aqui, depois, se quiserem, posso partilhar convosco uma apresentação que já fiz sobre a parte das metodologias ágeis. A questão importante é, a parte das metodologias ágeis nascem de uma questão muito importante, que é o manifesto ágil. E para quem não tem conhecimento, eu sugiro e recomendo que possam, pelo menos, ter noção do que é o manifesto ágil. Okay? O manifesto ágil está dividido entre 4 valores e 12 princípios. Okay? Sendo que um dos valores, o Manuel já falou, e muito bem. Okay? Um dos valores tem a ver com a resposta à mudança. Por isso eu não vou dar continuidade aqui à explicação, porque o Manuel exemplificou de uma forma bastante clara e objetiva. No entanto, o Manifesto Ágil tem mais 3 valores, ok? E que, Miguel, tu vais perceber bem quando eu for dizê-los, porque vai ligar àquilo que eu até disse anteriormente. Tem a ver com a gestão de expectativas, a gestão de stakeholders, ok? Porque os outros 3 valores são indivíduo e interações, e então isto é o quê? Gestão de comunicação, ok? Tem a ver com software funcional, que é agregação de valor para o cliente final, ok? E colaboração do cliente. Estes são os outros 3 valores
que não tinham sido aqui enunciados. O último foi aquele que já foi falado e muito bem por parte do Manuel, que é a resposta à mudança. O que é que isto é? Isto basicamente representa a agilidade, que é nós conseguirmos nos adaptar àquilo que é a gestão do projeto. Se alguém acha que no passado ou hoje em dia, em projetos TI, nós fazemos um planeamento e vamos cumprir um plano do início ao fim sem constrangimentos na gestão do projeto, isso é uma utopia. Isso não existe. Se vocês acham que há uma frase em inglês, eu vou dizer em inglês porque é importante. Na gestão de projeto, one size doesn't fit all. Eu agora vou traduzir para quem não vai perceber. Quer dizer que na gestão de projeto não há uma forma de gerir projetos que vais adaptar nos outros projetos e vai correr bem. Que é isso que eu estou a tentar dizer. Ok? Nós temos que ser ágeis na gestão de projeto e foi isso que nos trouxe aqui as metodologias ágeis para respondermos àquilo que são os constrangimentos, as dificuldades e, neste caso, como o Manuel disse bem, ser uma resposta à mudança. Se temos que mudar o âmbito, vamos mudar o âmbito. Se temos um problema na colaboração do cliente, temos que arranjar a forma de tentar ultrapassar essa questão. Se por vezes o cliente acha que não estamos a agregar valor com o software, temos que lhes dar argumentos para lhe dar isto. Mas isto é a essência do Manifesto Ágil e eu recomendo que leiam um bocadinho sobre isto. São 4 valores, são 12 princípios. Muito, muito bem dito. Eu gostaria de ouvir de vocês alguma situação que vocês já tiveram que lidar com mudanças no escopo e como é que, que- e como é que vocês resolveram essa situação, visto que nós falamos que a agilidade é estar aberto a mudanças. Gostaria de ouvir da vossa parte se alguns projetos já tiveram que lidar com mudanças no escopo e como foi resolvida essa situação. Manuel, força. Miguel, Sim, aconteceu num belo dia quando nós planeamos tudo e esse projeto para nós estava tudo ok, né? Mas no futuro, ou seja, depois de alguns meses, temos tudo isso foi quando Manuel, estamos a te ouvir com cortes. de um projeto da nova, na qual e tinha que trabalhar com pessoas de outros países, ou seja, Estamos a te ouvir com dificuldades. consegue me ver agora? Agora melhorou. Agora está melhor. Melhorou? Exato, melhorou. Estava a dizer que estávamos a trabalhar pronto, num projeto e não sem poder acontecer de nossa opinião. Manuel, novamente a comunicação não está muito boa. Miguel, se me permites, e Manuel, eu posso responder enquanto as situações ali da comunicação do Manuel não é restabelecida? Exato, exato. Manuel. Está a trabalhar no projeto, está em casa, nós Manuel, estamos a estás a ouvir, Manuel? João, acho que podes responder enquanto o Manuel está a ver a questão do som dele. Muito bem, Miguel. Primeiro ponto, e como tinha dito anteriormente na pergunta anterior, mudanças de âmbito são normais. Acontecem em todos os projetos, ok? Eu não tive nenhum projeto em Portugal e em Angola em que não tenha havido mudanças de âmbito, ok? No entanto,
há aqui uma questão importante. Primeiro ponto, vamos definir o que é uma mudança de âmbito, ok? Certo. Porque se for uma mudança de âmbito dentro daquilo que está contratualizado, ok? Isto exige um change request, Exato. ok? E isso exige documento oficial da mudança do âmbito, ok? Certo. E aí vamos transferir, então, o âmbito por completo. Existe outro tipo de mudanças de âmbito que tem a ver com funcionalidades dentro daquilo que está contratualizado e essas funcionalidades podem mudar de âmbito. Então, no primeiro ponto temos dois tipos diferentes. Mudança de âmbito que afeta o contrato Exato. e mudança de âmbito que afetam as funcionalidades, que a funcionalidade está no contrato, mas não está descrita, como é óbvio, num contrato ao pormenor. Então, o primeiro ponto é importante vos dar nota disto, só para, novamente, conhecimento a nível geral de todos. Ok? Independentemente do tipo de alteração, o que é que isto claramente vai envolver? Uma mudança de âmbito. Envolve sempre uma revisão do cronograma. Uma coisa que o cliente não gosta. Acho que não há dúvidas por este ponto. O cliente não gosta quando se faz uma revisão do cronograma. Ok? E por vezes envolve ainda outro problema que o cliente também não gosta, também é normal, que é revisão orçamental. Certo. Certo. Porque se o cliente, agora vou sair um bocadinho do TI, não, vou dar um exemplo de TI. Muito bem. O cliente inicialmente quer um sistema de gestão da assiduidade e estamos a fazer a implementação de um sistema de gestão da assiduidade. Mas quando estamos a fazer o desenvolvimento a meio, vai passar de um sistema de gestão da assiduidade para um sistema de gestão de performance com base na assiduidade. Como é normal, isto vai envolver mudança de cronograma, vai envolver número de horas adicionais de desenvolvimento e, por si só, vai envolver, então, revisão orçamental. Ok? Mas o importante em tudo o que seja revisões de âmbito, independentemente se são estruturais e que envolvem orçamento ou que são de funcionalidades, é uma revisão do cronograma e uma questão muito importante para nós que somos gestores de projeto ou que estamos envolvidos na implementação de projetos, independentemente de ser TI ou não. Comunicação. Comunicação, transparência com o cliente é importante. Se o cliente tiver noção dos impactos, a decisão é uma decisão consciente. E as decisões têm que ser tomadas não pelo gestor de projeto de uma consultora, como eu trabalho, mas a decisão tem que ser uma decisão conjunta entre a consultora e o cliente final. E isto é que é importante, Miguel. Então, revisão de cronograma, se necessidade, revisão orçamental, comunicação e transparência na decisão conjunta. Eu penso que esta será a melhor forma de lidar com revisões de âmbito. Manuel, não sei se já resolveste aí as tuas dificuldades técnicas, Exato. se não passaria. Acredito que já, mano, certo? Antes, acho que o Mário caiu de novo. O João falou um bocadinho sobre mudanças no âmbito que muitas das vezes acabam por mexer no cronograma. Isso está muito relacionado com a teoria do triângulo de ferro. Uma mudança no âmbito muitas das vezes envolve mudança de custo e muitas das vezes também no cronograma. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre a relação da mudança, considerando ou relacionando a tripla restrição ou o triângulo de ferro. Mas em que sentido, Miguel? Porque há vários sentidos que podemos abordar. Ok. Se puderes ser um pouco mais específico, agradeço. O João acabou de falar sobre muitas das vezes uma mudança leva à alteração do cronograma. E algumas Correto. pessoas desconhecem que essa relação está muito relacionada com o triângulo de ferro ou a tripla restrição, que não tem como você, às vezes, mexer no escopo sem considerar o cronograma e o custo. Muitas das vezes, quando a gente faz uma alteração no escopo ou no âmbito, devemos sempre levar em consideração a tripla restrição, porque são três elementos que se conectam, são três elementos que acabam sempre por determinar o caminho do projeto. Se eu mexer no escopo, tenho que avaliar como é que está o meu cronograma, se há mudanças, se não há mudanças, qual é o impacto que essa mudança vai ter no meu cronograma e principalmente no custo. O que eu gostaria que as pessoas levassem é que sempre que houver uma mudança de âmbito, como o João falou, devemos sempre considerar os outros dois elementos, que são o cronograma e o custo.
eu ainda poderia adicionar um quarto, que é a qualidade também, que devemos considerar. Ou seja, uma mudança de escopo, de âmbito, deve ser sempre avaliada. Qual é o impacto que essa mudança vai provocar no nosso cronograma, se vamos conseguir manter o mesmo cronograma com base nessa mudança e se vamos conseguir manter o custo. Se o gestor do projeto não faz isso, acaba sempre por ter problemas. Não sei se o João gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Sim, vou então responder, Miguel, mas no entanto, eu para responder eu tenho que dar só um contexto para, em particular, quem não conhece como é que é feito a base de um cronograma num projeto, ok? Certo? Que acho que é importante, então, Miguel, porque daí eu acho que tudo vai encaixar. Então, pronto, para todos. Quando é efetuado um contrato, uma proposta, em que por sua vez passa de uma área comercial para uma área de gestão de projeto, ok? O contrato, a proposta e posteriormente a execução desta, com base na gestão do projeto, primeiro tem que haver então um cronograma. Miguel, como tu estavas a dizer, para haver um cronograma, ok, vai ser designado qual é o esforço para a implementação. Eu vou usar o exemplo anterior de um módulo de gestão de assiduidade. Então nós vamos definir e vamos averiguar com a equipa técnica, com base naquilo que são os requisitos mínimos para definir então o âmbito, quantas horas, e por norma as horas são definidas por FTE, que é Full Time Equivalente, que é horas de recurso, 8 horas por pessoa diárias. Então vamos definir quantas horas e quantos recursos vamos ter alocados para cumprir o objetivo de implementação de um módulo de gestão da assiduidade. Quer dizer o quê? Vamos então aferir que vamos necessitar de 3 meses para a execução desta implementação, porque vamos alocar 3 séniores, 5 plenos e 10 júniores. E daí está a ligação que estavas a fazer há pouco, Miguel, que é cronograma está ligado claramente a recursos, em que se os recursos estão alocados àquela demanda, com aquelas horas, 8 horas por dia, eles vão dar 3 meses focados naquele projeto. E agora vamos voltar ao custo, que é, ok, mas no final, quanto é que isto nos vai custar? O que é que as empresas fazem? Então, multiplicam os recursos que eu enunciei com base numa média salarial para ter um valor de custo. E, por sua vez, claro, vão colocar uma margem para dar o valor de venda e apresentar a proposta para o cliente final. Mas o ponto importante, Miguel, será estes recursos durante 3 meses vão estar alocados àquela demanda de gestão da assiduidade, ok? Com base naquilo que foi exposto na proposta para o cliente final quando ele assinou. Depois de assinar, se esta estrutura de ligação entre os recursos que estão alocados, as horas que vão trabalhar e o custo que vai custar para a empresa que está a prestar o serviço é alterada, então tem que ser revista. Tem que ser revista. Se vamos direcionar os recursos para executar um módulo mais pequeno de gestão da atividade e vamos complementar isto com o módulo performance, se calhar não tem impacto financeiro, ok? Mas se o cliente vai querer manter as funcionalidades iniciais do módulo de gestão da atividade e vai acrescentar o módulo de gestão de performance, então aí claramente vai ter afetação de custo, porque o tempo não vai ser 3 meses, se calhar vai ser 5, e por sua vez, claramente, o custo final para o cliente tem que aumentar, porque eu passo a usufruir de 3 meses daqueles recursos para 5 meses. Não sei se perceberam bem a minha explicação, Sim, sim. Miguel, Manuel e restantes. Caso contrário, posso tentar dar um exemplo adicional. Sim, foi claro, foi claro. Manuel, está à Sim, vontade. João. Exato. E acrescentando também, agora não sei se me ouve bem, Miguel. Sim, sim, conseguimos Perfeito. ouvir. Exato. E tudo isso, dessa mudança do cronograma, que possivelmente pode aumentar o custo, muitas das vezes nós, ou seja, o Conselho de Administração muitas das vezes não está preparado para esses atrasos, né? E daí é que nós depois devemos olhar naquilo que são as métricas que nós podemos até considerar, ou seja, na métrica de desempenho do pessoal que vai trabalhar nesse projeto, onde nós vamos poder aqui incluir o grande comprometimento das equipas
quando tiverem a dar resposta nesse projeto. E daí, uma vez alterando o âmbito, o cronograma, altera muitas das vezes o tempo do cronograma final, né? Nós aí depois vamos olhar também naquilo que são a qualidade do projeto. E muitas das vezes, o que nós temos que ter em conta e que todo patrão não gosta, é o dinheiro. Ou seja, altera o cronograma, para um lado, vai pagar mais daquilo que estava no escopo. Então, os líderes das empresas, muitas das vezes, não gostam quando eles têm desvios no projeto ou têm esse atraso para poder custear ou pagar mais ao fornecedor. Exato, muito, muito bem. Eu acho que, com base no que vocês falaram, muito bem dito, eu gostaria de ouvir como fazer uma boa gestão das expectativas das partes interessadas. Uma vez que o patrão não gosta de pagar mais, né? Como o Manuel acabou de falar, mas como gestor de projetos, como é que devemos fazer uma gestão assertiva das pessoas envolvidas no projeto? Quais são as dicas que vocês dão relativamente a isso? Primeiro, Miguel, nós precisamos aqui identificar as nossas partes interessadas, né? Para aqui poder fazer uma gestão de expectativa. Eu vou identificar primeiro, depois eu tenho que analisar a expectativa das minhas partes interessadas, ou da parte interessada do projeto. Quando eu analisar a expectativa e a necessidade das partes interessadas, primeiro identifiquei, depois eu vou analisar a expectativa e a necessidade das partes interessadas do projeto, então eu ali vou criar um plano. E esse plano deve ser um plano do início, durante e ao final do projeto, para poder depois, na quarta fase, eu vou monitorar o desenvolvimento e a satisfação de todas as partes interessadas. Quando eu estiver a monitorar e aqui acompanhar o envolvimento e a satisfação de todas as partes interessadas do meu projeto, então ali eu vou ajustar a estratégia para o engajamento e a comunicação. Portanto, é nesse período em que eu terei a mente, ou seja, vou ter a certeza de que a minha parte interessada está satisfeita ou não durante o projeto. E enquanto eu estiver a receber feedback das minhas partes interessadas, então eu aqui tenho que ajustar o meu plano das partes interessadas a fim de ter uma melhor comunicação no sentido de aqui satisfazer a expectativa da parte interessada não só no início do projeto, não só durante, mas também até ao final do nosso projeto. Só para frisar, o Manuel falou, o primeiro passo é identificar, segundo passo, analisar quais são as expectativas dessas partes interessadas, quais são as necessidades, definir um plano de atuação, monitorar o plano, quarto, controlar e ajustar esse plano em função do feedback das partes interessadas. Das partes interessadas. Bem dito. Bem dito. João, tem alguma coisa a acrescentar? Tenho. Eu vou resumir numa palavra, ok? Que é uma palavra que eu gosto bastante, ok? Que é transparência na comunicação, ok? Transparência é uma questão essencial. Transparência é a melhor forma de fazer a correta gestão das expectativas, Miguel. Ok? Porquê é que eu estou a dizer isto? E vou dar dois exemplos que já tive em Angola com a gestão de projeto. A partir do momento que nós somos transparentes para com o cliente, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem conhecimento da situação atual e daquilo que poderá ser os impactos. Se ele tem essa consciência, através de uma comunicação transparente, se a decisão depois for tomada e tiver consequência errada, pelo menos ele teve a consciência certa. Percebes? Agora, e ele consegue gerir as suas expectativas. Caso contrário, ele não vai conseguir gerir as expectativas. O que, por vezes, acontece em alguns dos projetos que eu já conheci é que, às vezes, não gostam de dizer tudo ao cliente. O não dizer tudo ao cliente, por norma, causa um problema maior do que o facto de ser transparente. E por isso, na minha ótica, isto é uma opinião pessoal,
E eu prefiro ser transparente com o cliente e mostrar-lhe que o problema é este ou o impacto é este e a decisão tem que ser tomada de forma conjunta. Ok? Por outro lado, há uma questão muito importante que ainda não foi falada aqui e eu queria evidenciar. Eu já trabalhei em vários projetos governamentais em Angola e acho que toda a gente conhece o processo de projetos governamentais e muitas das vezes, trabalhando com entidades governamentais, quem está nessas posições, na posição de gestão do projeto, do lado do cliente, um GPL, uma Angola Telecom, pronto, não gosta de ir para cima, e quando eu digo para cima, para um conselho de administração, mostrar os problemas. Não gosta, porque é complicado. Quando estamos na parte pública, é muito complicado. E eu compreendo as dores dos colegas desse lado. Mas muitas das vezes, o que acontece é um problema enorme, porque eles não vão comunicar essa informação, o seu projeto com o qual, que é o meu par, por exemplo, do lado de um projeto governamental, não vão para o Conselho de Administração passar a informação. E depois, se porventura dá um problema, o problema, a magnitude do problema torna-se rapidamente escalável para um problema enorme e de enormes proporções, que depois a gestão das consequências é muito maior que a gestão das expectativas. Muito bem. Eu acho que essa, o João acabou de falar, ainda serve para a próxima pergunta, que é como lidar com a pressão e prazos apertados durante a gestão de um projeto. Nem sempre os prazos são os ideais para executar e entregar determinados projetos. Muitas das vezes temos que lidar com prazos extremamente apertados. Gostaria de ouvir da vossa parte como é que vocês lidam quando têm prazos apertados e a pressão é elevada durante a gestão de um projeto. Que estratégias é que vocês utilizam para lidar com essas situações? Acho que o Manuel esteja à vontade. Miguel, eu vou falar em poucas palavras. Primeiro, sempre que temos aqui essa pressão e vejo muitos colegas, principalmente, e o João aqui fazia referência a nível do governo e outras entidades, sempre que me deparo com essa situação, primeiro eu tenho que manter a calma e o foco. Manter a calma e o foco. Hoje tenho que mudar a forma de pensar rapidamente, mudo a forma de pensar rapidamente e, no final, não tenho medo de pedir ajuda, porque muitas das vezes existem situações que nós não dominamos e tem membros da equipa que dominam, então a gente vai recorrer a essas pessoas. Quiçá podemos recorrer a outros amigos que entendem da matéria, porque precisamos aqui mostrar ou dar resultado naquilo que nós estamos a fazer. Entendido. João, esteja à vontade. Não estamos a te ouvir, João. Agora sim. Eu peço desculpa, recebi uma chamada no telefone do cliente, tive que atender e por isso não havia questão. Pode repetir, A por favor? questão, eu falei que o João acabou de falar, acredito que seja muito útil para a pergunta que era como lidar com a pressão e prazos apertados durante a gestão de um projeto. Uma coisa que o Manuel falou e muito bem dita são, primeiro, manter a calma para poder lidar melhor com a situação e, segundo, buscar apoio das pessoas envolvidas no projeto, pedir ajuda, tentar perceber melhor, ou seja, buscar o envolvimento das pessoas no sentido de obter mais esclarecimento e também estratégias ou soluções para lidar com a pressão e os prazos apertados. O que é que o João tem a dizer sobre lidar com pressão e prazos apertados? Então, primeiro ponto. Lidar com pressão faz parte da vida do gestor de projeto. Isso é a primeira coisa que tenho a dizer. Se alguém não consegue gerir pressão, não pode ser gestão de projeto. Ok? Porque para além de termos que saber gerir a pressão, temos que fazer uma coisa ainda mais importante, Miguel e Manuel, que é, nós temos que ter o principal filtro da pressão para com a nossa equipa que estamos a gerir.
Vou dar um exemplo simples. Se porventura o cliente está desagradado, nós temos que saber gerir isto bem para com a equipa. E por norma o cliente está exaltado, como o Manuel estava a dizer. E eu não vou chegar à minha equipa e vou transparecer estas informações. Vamos, de forma consciente, de forma fria, tomar decisões, ok? Que possam tentar minimizar os impactos que o cliente está a sentir. Então, a primeira questão é, nós temos que saber gerir a pressão muito bem, porque senão estamos na profissão errada. Garanto-vos. E temos que ser um filtro tremendo para com a equipa. Porque, em particular, TI, toda a gente que está aqui, penso eu, tem consciência que as pessoas e o perfil do developer, vou dizer assim, até tenho aqui várias pessoas que eu conheço nesta área, pessoas que já trabalharam comigo, são pessoas com um perfil distinto de um outro trabalhador. E são pessoas que têm que estar focadas a fazer o seu próprio trabalho. Se eu estou constantemente a deixar que o cliente perturbe a concentração do meu developer, a produtividade dele vai baixar 50%. Então, aquilo que é um problema vai se tornar um problema ainda maior. Por isso, nós temos que saber gerir a pressão e nós temos que ser o filtro para que a comunicação da equipa é passada. Isto é muito importante. Eu Muito já bem. proibi em vários projetos, vou-lhe dizer assim, já proibi vários projetos dos clientes falarem com os developers. Não é fácil, Não. não é fácil. Uma das coisas que eu acredito que é muito comum na vossa área é a gestão de projeto com equipas alocadas em locais totalmente diferentes. Eu gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre a experiência de trabalhar com equipes remotas. Nem sempre temos o privilégio de ter o pessoal todo na mesma sala. Eu acho que isso na vossa área é com mais frequência. Trabalham com equipes alocadas em locais diferentes e como é feita essa gestão? Como é que vocês lidam com os desafios durante a gestão de projetos com equipes remotas? Força, Manuel. Boas, na minha experiência, eu nunca tive assim dificuldade, Miguel, porque sempre trabalhei do lado do dono do projeto, né? Então, muitas das vezes, os fornecedores que trabalharam comigo sempre que conhecer a nossa cultura, Angola, tiveram que trabalhar de acordo com o nosso horário. Nós já trabalhamos com pessoas que estão na Índia, no Brasil, fuso horário totalmente diferente, principalmente da Índia. Então, eles lá tiveram que adequar-se à nossa cultura. E a realidade tem sido fantástica. E recordando, ou seja, reforçando aqui, nós trabalhamos com ferramentas totalmente de comunicação que nos dão essa visibilidade no projeto e trabalhamos também com ferramentas que nos dão transparência de todo o projeto, né? Tanto do lado do cliente como dos ambos lados, né? Que vão inserir as informações atualizadas em tempo real nas ferramentas de comunicação e qualquer situação eles vão nos comunicando e nós também vamos comunicar a eles. E em qualquer hora, por exemplo, se nós estivermos na madrugada, tivermos num horário muito diferente deles, né? Eles têm pessoas que possam nos dar suporte no projeto enquanto decorrer este projeto. Portanto, eu nunca tive assim uma enorme dificuldade em lidar com situações remotas e com pessoas que estão em outros países a trabalharem junto conosco. João, acredito que tens algumas historinhas para contar. Tenho sim, tenho sim. Então pronto, primeiro ponto, a questão do trabalho remoto foi institucionalizada praticamente com a questão da pandemia, ok? Já existia, como é óbvio, mas nessa altura tivemos todos que ser obrigados a começar a trabalhar com o trabalho remoto. E eu vou ser sincero, tenho aqui alguns developers que trabalhavam comigo nessa altura, o início foi complicado. Foi muito complicado.
porque enquanto o Manuel trabalhava do lado do cliente e eu trabalhava do lado do fornecedor. E então, do lado do fornecedor, nós aqui a pressão é um bocadinho diferente também. É uma coisa, se calhar, que dava um tema diferente, Miguel, só para falarmos aqui durante uma hora. No entanto, quando entra a pandemia, nós tivemos que ficar remotos. E então as pessoas começaram a ter a disciplina, e a palavra certa é esta, a disciplina para começar a trabalhar remoto, no início foi extremamente complicado. Eu fiquei retido em Portugal, durante 6 meses e eu gastei centenas de euros em chamadas diretas para telefones de colaboradores porque não estavam na reunião na daily. Por isso, sim, foi extremamente complicado nessa altura. Muito complicado. Tenho aqui um colega de Ibela para estar-se a rir aqui no chat, que é o meu camba Canigê Moreira, uma pessoa que eu tenho um grande apreço. Pronto, mas são de facto histórias. Mas pronto, o mundo evoluiu, as pessoas adaptaram-se e isso também faz parte. Então, hoje em dia, eu trabalho num projeto diferente, trabalho num projeto com 230 pessoas, é muita gente. Muita gente, por acaso. Eu tenho pessoas, tenho angolanos, tenho portugueses, tenho turcos, indianos, venezuelanos, brasileiros, e eu tenho 5 fusos horários diferentes e funciona. Funciona. Funciona bem, às vezes menos bem, ok? Faz parte, mas o remoto também traz vantagens, não é só dificuldades, que era o ponto que eu ia agora falar um pouco. O remoto permite, por exemplo, ter uma assistência quase 24/7. Porque estamos a falar de vários fusos horários, dos vários prestadores de serviços, conseguimos dar um suporte adicional ao cliente final. E o cliente final tem um fuso horário, neste caso em Angola. Ok? Por isso, há claramente desvantagens do trabalho remoto? Sim, há desvantagens. Mas também há vantagens. E se o trabalho, e em nível de TI funcionamos muito dessa mesma forma, o trabalho é definido com base no planeamento, é definido com base em objetivos. Se depois temos equipa que consegue gerir as suas próprias equipas de desenvolvimento, de testes, nessa execução, com dailies sucessivas, com reuniões PDS sucessivas, funciona. E funciona bem. E mais do que tudo, também dá uma qualidade de vida acrescida, ok? Para quem trabalha, que é outra das vantagens, Miguel. Ok? Por último, e ponto importante, dá também poupança para a empresa e para o colaborador, ok? Porque o trabalho de remoto permite que uma empresa poupe em subsídios de alimentação, em subsídios de transporte, ok? E que, por sua vez, também isto fica do lado do próprio colaborador. Não tem esse custo acrescido para ir à cantina comer, vai comer em casa, vai ficar mais barato. Ou seja, tem também muitas vantagens. No meu caso, e agora mais ultimamente, se soubermos gerir bem os recursos, temos também até uma produtividade maior do que se o colaborador tivesse presencial. Porque ele, em vez de ele trabalhar 8 horas, ele se calhar trabalha 10. Ok? Trabalha 10. Em Angola, curiosamente, temos trânsito. O trânsito vai tirar 2 horas de mobilidade das pessoas. Se aquele colaborador trabalhar remoto, se calhar vai trabalhar as 2 horas adicionais. Temos 2 horas vantagens, para ir e temos 2 horas para voltar. isso, se estiver no Quilamba, vir para a cidade, fica mais complicado. Se estiver no Exato. Cacoaque, também. É complicado. Realmente o remoto acaba por ser uma vantagem, considerando esses aspectos. O nosso trânsito não ajuda nada. Ou seja, essas 2 horas ao ir, ou 1 hora ao ir e outra hora ao voltar, pode ser horas que podem ser empregadas na produtividade. Outra pergunta que eu Sim. gostaria de ouvir de vocês: quais foram os vossos maiores desafios na gestão de projetos em TI e como superaram esses desafios?
Não conseguimos te ouvir, Manuel. Manuel, não conseguimos te ouvir. Agora sim? Agora sim. Ok. Estava a dizer a falta de objetivos e escopos claros a nível dos projetos. Outro desafio é a ausência de marcos e deadlines bem definidos. Isso causa, ou seja, e a dificuldade na gestão do cronograma. Da maior parte dos projetos que a gente trabalhou, nós temos muita dificuldade na gestão do cronograma, ou seja, nós ainda não conseguimos auditar os cronogramas, e principalmente de outros fornecedores. Por exemplo, se o Miguel estiver do lado do cliente, o cliente vai dar um cronograma e vocês não vão auditar esse cronograma. Então, ainda existem essas dificuldades para auditar os cronogramas de qualquer projeto, roadmap, né? E também aqui estamos, quando olhamos na falta de mão qualificada, eu acredito que ainda precisamos de pessoas para fazerem muito trabalho, e eu tenho deparado, principalmente no início de um projeto, você pode fazer toda a pré-análise do projeto, mas uma das grandes dificuldades que muitas vezes a gente encontra é a área de infraestrutura. O servidor, os IPs ainda não estão definidos. Então, tudo isso e muitas dessas causas faz com que muitos fornecedores tenham desvios, ou seja, vão replanear as suas atividades a nível do cronograma, porque vão encontrar que a pessoa que tinha que dar suporte não está, a área de infraestrutura não está disponível, o que foi planeado não está, não está com base aquilo. Então, nós encontramos muitas dessas dificuldades. Portanto, muitas das vezes é superar, né, através de formações on job para esses técnicos do cronograma do nosso projeto ou do roadmap. Eu acho que o Manuel falou, eu acho que devemos prestar muita atenção, porque realmente acaba sempre trazer problemas. Quando os objetivos não estão claros, é complicado. E quando não temos deadline no cronograma, outra coisa também é complicado, porque não sabemos exatamente quando devemos entregar e, conciliando com o que o Manuel falou, falta de objetivos claros. Se você não sabe o que você entregar, é complicado às vezes orientar a equipe. A equipa fica meio perdida, para vamos entregar o quê? Será que realmente está definido? Será que é isso e não é isso? E realmente é algo, tipo, não tem como não ser um desafio ao gerir um projeto onde as coisas não estão claras, não temos os deadlines definidos. Realmente é muito interessante a observação do Manuel. João, tens a dizer acerca sobre os desafios e como é que superou esses desafios? Muito bem. Então, primeiro ponto, eu concordo em absoluto com aquilo que o Manuel Praia ficou. Certo? Pronto, há vários desafios. Só esta questão, só esta temática, Miguel, acho que era tema para estarmos aqui a falar durante 2 horas. Por isso não vou dar exemplos, só vou acrescentar um ponto referente àquilo que o Manuel Praia indicou. Uma das maiores dificuldades em Angola, e eu vou enunciar Angola, mas na gestão de projeto na sua globalidade, para além daquilo que o Manuel indicou, é a gestão de prioridades. Okay? A gestão de prioridades é uma questão muito difícil de fazer em Angola, em particular, por causa daquilo que eu falei há pouco. Por causa da questão, muitas das vezes, dos projetos são públicos e das pessoas que estão em posição de cargo público que não gostam de dizer que não. Ok? Então, as pessoas não dizendo que não estão a fazer um bom trabalho. Porque não dizendo que não, vão assumir prazos, vão assumir objetivos, que depois, juntando àquilo que já está definido previamente no âmbito, não é execuível. Então, é preciso gerir prioridades. E o Manuel falou muito bem, gestão do âmbito, definição do âmbito, e eu acrescentava só esta questão, gestão de prioridades. Tudo na vida é feita com base em gestão de prioridades, não é só gestão de projeto. Eu não consigo, a esta hora,
definir que vou estar convosco aqui a falar e vou estar a cuidar dos meus filhos. Eu tenho de definir quais são as prioridades. Se eu tiver as duas, eu não vou fazer nenhuma. Tão simples quanto isso. Realmente, realmente. Eu gostaria de. Eu acho que foi respondido, e o Manuel acabou de dizer, que responder à minha pergunta, que o Manuel disse que um dos maiores desafios tem até tem a ver com a questão da clareza dos objetivos dos projetos. E a pergunta seria qual é o impacto da documentação na gestão de um projeto. Eu acho que se a documentação não estiver conforme, só teremos problemas durante a gestão desse projeto. Gostaria que vocês falassem um bocadinho, acho que já estamos a fechar o timing. O João tem algumas atividades e não vamos poder prolongar muito. Mas quem tiver alguma pergunta, esteja à vontade, faça a tua pergunta no chat. Se quiser levantar a mão, esteja à vontade, é só sinalizar. Gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre quais são as características fundamentais para se tornar um bom gestor de projeto na área de TI. O que é que vocês consideram fundamental um gestor de TI nos dias de hoje ter como habilidades para poder gerenciar melhor os seus projetos? Avança, Manuel. Manuel, estás aí? João, pode começar, acho que o Manuel. Ah, tá aí, o Manuel voltou. Voltou? Sim, sim, Manuel, está à vontade. Eu sempre, quando olhamos na documentação, nós temos que perceber que a documentação é fundamental para o processo de um projeto. E essa documentação ela ajuda a integrar novos membros da equipa. Por exemplo, se nós não tivermos a documentação bem definida, quando tivermos aqui que fazer uma troca nos membros da nossa equipa, muitas das vezes eles, para irem buscar o histórico do nosso projeto, não podem somente ouvir de integrantes da equipa. Portanto, eles têm que buscar os documentos que falam sobre o projeto, que está estabelecido o termo de abertura do projeto e todas as outras tarefas que já aconteceram, para que esse novo integrante da equipa possa então se atualizar de tudo o que aconteceu no projeto até a sua entrega. E também aqui nós temos que olhar que a documentação ajuda no alinhamento da informação, ajuda na comunicação e ajuda também a tomar uma decisão e manter os registros da documentação do projeto bem atualizada. Portanto, normalmente, do meu lado, eu tenho gerido através de uma plataforma, né? E estamos a falar aqui de uma base de conhecimento, onde nós reportamos toda a nossa documentação, onde nos ajuda a fazer a gestão da informação do nosso projeto. Portanto, qualquer membro da equipa que entrar no projeto, ele vai à base de conhecimento e vai fazer leitura sobre aquele projeto, vai dominar tudo sobre o projeto e é mais fácil, então, ser integrado naquele projeto. Por isso, aqui, sobre a documentação, é necessária e essas documentação devem sempre e em tempo real estar atualizada e depois ela deve também ser transparente, ou seja, estar disponível para qualquer membro que vai fazer parte da equipa deste nosso projeto. João, esteja à vontade. Eu aqui não tenho muita coisa a acrescentar. A documentação é de facto isso. A documentação é uma documentação de apoio, serve-me como guideline, ok? É importante isto. Ou seja, se estamos a falar de documentação, serve como guideline. Se estamos a falar como blueprint, serve como especificação técnica para ser mais seguida à risca. E basicamente é isso, ou seja, são informações documentadas de forma a auxiliar toda a parte de gestão de projeto e a sua própria implementação. Muito bem. Tenho mais uma pergunta que eu gostaria que vocês falassem sobre.
Quais são as vossas recomendações sobre ser um gestor de projeto em TI assertivo? Quais são as características do gestor de projeto em TI assertivo? O que as pessoas devem buscar quando estão a gerenciar projetos em TI? O que vocês consideram fundamental para que esse gestor possa obter resultados positivos durante a gestão de um projeto? Miguel, nos últimos dias, e dada aqui a experiência do nosso portal de gestão de projeto, nós temos notado muitos gestores de projetos que nos dão aqui uma grande transparência. E eu costumo dizer às pessoas de que a primeira coisa, antes de você entrar neste mundo da gestão de projeto, porque eu acho que o João depois vai falar das técnicas, vai falar de outras características, é ser humano. Nós precisamos de gestores de projeto humanos. Nós precisamos saber se estamos a gerir projeto e tem pessoas envolvidas nesse projeto. Portanto, nós precisamos tratar bem as pessoas, nós precisamos mostrar toda a transparência do nosso projeto, não só a nível de fazer a entrega para o nosso patrão, no sentido de que, uau, o Manuel entregou bem, né? Mas nós lidamos sempre com pessoas e primeiro temos que saber como está a saúde mental das pessoas que trabalham conosco e nós também vamos gerir. Depois, a fim de não impactar negativamente. E uma outra parte que eu costumo anotar é que muitos são intitulados gestores de projeto, em vez de fazerem a prática, eles falam mais do que fazer, né? E acabam aqui de dar uma grande descredibilidade das pessoas que fazem exatamente. E depois, hoje em Angola, nós temos notado que temos muito mais papagaio do que águia, né? E eu costumo dizer às pessoas de que é momento dos gestores de projeto e aqueles todos que querem entrar nessa carreira, é momento de nós nos despirmos da retórica e avançarmos para a execução. Despirmos da retórica para avançarmos com a execução. E eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar num patamar em que acontece lá com os advogados. Eu tenho advogado de defesa, tenho advogado de acusação. E eu acho que nós vamos chegar nesse patamar em que o João vai prestar serviço numa determinada empresa e lá naquela empresa vai ter um outro gestor de projeto que vai falar a mesma linguagem que o João e não deixar com que pessoas que não falam a linguagem de gestão de projeto falarem de escopo, ou seja, de âmbito, falarem de risco, falarem de comunicação, não. Mas estamos a dizer que tanto na empresa do consultor ou na empresa do cliente vai ter pessoas que têm a mesma abordagem, a mesma linha de pensamento e vão falar a mesma língua. Portanto, está no momento em que nós temos que nos despir da retórica para a execução. Muito bom, Manuel. Muito bom, bem visto. Realmente, eu achei muito interessante o ponto em que o Manuel falou sobre tratar bem as pessoas e também sobre a transparência, que é um assunto que também o João já falou. Transparência na comunicação com as partes interessadas, de forma que realmente a informação chegue onde deve chegar, que realmente seja percebida da melhor maneira. Queria só acrescentar sobre o tratar bem as pessoas, que o Manuel frisou. A função do gestor do projeto tem uma frase que eu gosto muito, que é sobre a função do gestor do projeto, tem uma frase que eu gosto muito, que é 90% do tempo do gestor do projeto é gasto em comunicação. E essa comunicação é feita com pessoas. Ou seja, 90% do tempo do gestor do projeto é interagir com pessoas. E como o Manuel falou, é muito bem dito, se você não tratar bem as pessoas, você tem 90% de chances de fracassar como gestor do projeto. Porque você não interage com máquinas, você interage com pessoas que têm emoções e sentimentos. E saber interagir com elas acaba por ser fundamental para obter melhores resultados durante a gestão de um projeto. Então, lembrem sempre isso: 90% do tempo do gestor do projeto é gasto em comunicação.
E essa comunicação se traduz em interação com as pessoas envolvidas no projeto. Puxando aqui um gancho do João sobre a transparência, eu acho que se você tiver a gerir um projeto, tratar bem as pessoas e, acima de tudo, transparência relativamente às informações que têm que ser passadas, isso vai ser fundamental para você obter bons resultados como gestor do projeto. João, gostaríamos de ver a tua contribuição, esteja à vontade. Tens o áudio, está ativado, ok, agora sim. É o clássico do remoto. Pronto, focando um bocadinho na tua pergunta especificamente, que foi as características que fazem um bom gestor de projeto. E eu não vou falar de características técnicas, por acaso o Manuel levantou esse tema, porque antes de uma pessoa ser um bom gestor de projeto e ter a parte de características técnicas, tem que ter características de soft skills. Ok? Então, eu vou remeter isto à pessoa propriamente dita. Ou seja, um bom profissional, muitas das vezes, é igual na sua vida pessoal. Exemplo disso. Um gestor de projeto, característica, a pessoa é organizada? Cheque, é organizada. Poderá aplicar isso e usufruir dessa qualidade pessoal como gestor de projeto? Sem dúvida nenhuma. É uma pessoa metódica a nível pessoal? Sim. Quer dizer que a nível de gestão de projeto será uma outra característica que vai adicionar para ele ser um bom gestor de projeto. É uma pessoa comunicativa? Sim. Quer dizer, novamente, transferimos para a gestão de projeto. Gera bem conflitos? E, normalmente, isto é uma questão pessoal, não é uma questão profissional. Percebes, Miguel? Ou seja, eu estou aqui a pegar em soft skills e se a pessoa tiver aqui algumas soft skills a nível pessoal, claramente estas podem ser transferidas para ser um bom ou um mau gestor de projeto. E não vou falar em questões técnicas, só estou a falar destas. Mas um gestor de projeto tem que ser comunicativo, como tu disseste, e eu já referi hoje várias vezes. Essa comunicação tem que ser completamente transparente, ok? Tu referiste muito bem, 90% do trabalho do gestor de projeto é comunicação. Por isso, essas duas características são essenciais. Tem que ser metódico, tem que ser uma pessoa organizada, tem que saber gerir conflitos. Falta só uma, essencial para a gestão de projeto, que eu deixei para último. Ok? Porque enquanto a parte de gestão de comunicação representa 90% do trabalho, tudo o restante já era à volta de outra questão. Gestão de pessoas. A principal característica que eu posso incluir para ser um bom gestor de projeto é isto: saber gerir pessoas. O Manuel Praia tem um perfil, o Miguel tem outro perfil. Eu tenho aqui pessoas com quem eu trabalho, Ângelo, Canígia, Rui, têm perfis completamente diferentes. E eu, como gestor de projeto, eu tenho que saber gerir a minha própria forma de comunicação e de gestão diferenciada para com cada um de vocês. E eu acho que isto é extremamente importante para ser um bom gestor de projeto. Acho que nós estamos no final, já são 17h19. Acho que não tem perguntas, ninguém levantou a mão ou deixou uma pergunta no chat. Gostaria que vocês deixassem as últimas palavras, conselhos, recomendações para gestores de projeto, não só de TI, mas todos aqueles que querem ser gestores de projeto. O que vocês têm a dizer por último, vossas últimas contribuições para fecharmos? Força, Manuel. Sim, Miguel. Na realidade, pronto, as recomendações que nós queríamos aqui deixar ao pessoal, né? Sempre temos que estar junto de pessoas que já têm muito, né, disso de serem nossos mentores. Nós, como portal de gestão de projeto, estamos aqui a direcionar tanto pessoas que nos contactam, né, para poder seguir essa carreira, e muitas das vezes nós direcionamos para vocês que estão também aqui nessa abordagem. Outra vez direcionamos para o PMI Angola, chapter, que é a única associação de gestão de projeto. E, portanto, para aquelas pessoas que querem, então, eles podem aqui
associar-se a uma gestão de projeto, porque tem pessoas experientes, tem pessoas que têm conhecimento, que podem ser nosso mentor, né? E um dos grandes exemplos está ali o João a fazer parte desta grande iniciativa do PMI Angola, que começou. Portanto, e estar para e passo com essas pessoas no sentido de agregar aqui valor na nossa profissão de gestão de projeto, né? Fazer pesquisas que tenham a ver com gestão de projeto, fazer links com essas pessoas, fazer muita leitura, manter uma comunicação clara e aberta junto de pessoas que possam aqui nos dar esse input, estar aberto ao feedback, à colaboração, a fim de manter aqui, né, esse conhecimento a nível desta especialidade e acompanhar toda a metodologia, toda a mudança a nível da gestão de projeto, né? Portanto, nós queríamos dizer aqui a essas pessoas que possam procurar esses canais de formação e não só, bem como também a associação, para afiliar-se a estas pessoas, porque tem muita gente com bom conhecimento de gestão de projeto e estão aqui não só para falar de gestão de projeto a nível local, ou seja, Angola, mas também estarão aqui a conhecer as metodologias, as boas práticas a nível internacional. Portanto, nós aconselhamos a procurarem, estarem ligados às plataformas destas associações, desses canais ou dessas organizações que estão aqui a transformar Angola numa grande gestão de projeto. Muito bem. Bem dito. Muito bem. João, as últimas palavras. Muito bem. Então, recomendações que daria aqui às pessoas. Vou começar pela primeira, que foi muito bem enaltecida por parte aqui do Manuel. Neste caso, procurem mentores, procurem comunidades. O Manuel já falou do PMI, eu faço parte do PMI, sou mentor também no PMI. Eu acho que isto é um principal ponto, porque ninguém cresce sozinho e é mais fácil trilhar esse caminho com pessoas que já o fizeram. Este é o primeiro ponto, e o Manuel disse isso e muito bem. O segundo ponto que eu até referi na minha intervenção anterior é invista nas soft skills. Isto é muito importante, porque a parte de gestão de projeto é essencial com base nessas soft skills, como comunicação, como empatia, como transparência, como gestão de pessoas. É muito importante. Ok? Esta seria a minha segunda recomendação. E por último, e o mais importante que eu sempre digo até da minha própria do meu próprio LinkedIn, se vocês forem lá, eu não dou indicação que sou gestor de projeto, que sou engenheiro, eu digo que gosto de resolver problemas. E gosto de saber problemas porque sou uma pessoa curiosa. E então é isso que eu vou indicar para todos. Porque o principal é isso, aprenda na prática e seja curioso. Porque essa questão da curiosidade e aprender na prática vai obrigar a que vocês estudem, percebam cada vez mais como aprimorar a gestão de comunicação, como aprimorar a técnica de utilização de um Gantt, de uma ferramenta como o Project, como o Gira, porque claramente a teoria pode ajudar, mas o dia a dia não vai ensinar. Por isso, coloquem na prática aquilo que vocês estão a ler e estão a ouvir, mas sejam curiosos. Se forem curiosos, vão aprender e vão melhorar cada vez mais no sentido da ambição de serem um gestor de projeto. Muito bem, muito bem. Foram insights muito valiosos. Eu acredito que foi agradável para as pessoas que estiveram presentes, pelo menos para mim. Queria agradecer ao Manuel, queria agradecer ao João pela disponibilidade, por estarem aqui. Então, mais um bate-papo, partilhar conhecimento, partilhar insights valiosos. Acredito que foram insights que vão além da gestão de TI, mas também que são fundamentais para quem quer se tornar um bom gestor de projeto. E volto a frisar o que foi dito pelo Manuel, o que foi dito pelo João. O tratar bem as pessoas acaba sempre por ser fundamental e acaba sempre por fazer a diferença. Como gestor do projeto, se tivesse que definir uma única palavra sobre o que foi dito hoje, eu diria o tratar bem as pessoas, que foi dito pelo Manuel. Eu acho que essa é uma frase muito boa para nós finalizarmos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Agradeço a todos que tiraram tempo para estar aqui conosco hoje. Fiquem atentos ao próximo bate-papo. Em breve iremos anunciar a data e o nosso novo tema e convidado. Muito obrigado ao João, muito obrigado ao Manuel. Bom sábado e boa continuação para Muito todos. obrigado a todos. Bom fim de semana. Obrigado a todos. Obrigado igualmente, João.
Carmina Gildo, muito Ok. obrigado. Obrigado, obrigado. Ok. Estamos juntos. Obrigado a todos que se fizeram presente. Esteja atento. Brevemente o nosso próximo bate-papo vai sair.